Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre sequência das tensões trifásicas. Aconselho a todos a assistir primeiro a aula que fala sobre tensões trifásicas. Eu vou colocar o link na descrição desse vídeo. Lembrando que fontes de tensão conectadas em Y, a ligação Y também é conhecida como estrela. A gente aqui tem o circuito elétrico equivalente dessa ligação, onde as minhas tensões de fase são as tensões sobre a fonte, ou seja, entre uma fase e um neutro, representadas por VAN, VBN e VCN, e as tensões de linha são as tensões na linha, ou seja, entre duas fases, representadas pela letra VAB, VBC e VCA. Então, sobre as fontes, as tensões aqui de fase, do circuito elétrico, e na linha, as tensões VAB, VBC e VCA. Lembrando que as tensões de fase, eu posso representar elas no diagrama fasorial, onde eu represento o valor eficaz como módulo e a fase dele aqui. A tensão VAN no diagrama fasorial está com ângulo 0, a tensão VBN o ângulo menos 120 e a tensão VCN com ângulo mais 120. O que é a sequência positiva, também conhecida como sequência direta? Pensem que o eixo horizontal é referência de vocês e que os vetores estão girando no sentido anti-horário. O primeiro vetor que passa aqui, no eixo horizontal é o da referência A, depois o B e depois o C. Sempre que isso acontecer, é a nossa sequência positiva. As tensões de linha. Lembrem-se na aula passada que nós vimos que as tensões de linha têm uma relação de raiz de 3 para as tensões de fase e uma relação de mais 30 graus quando a sequência é positiva. Então, sabendo que a minha tensão VAN era o ângulo 0, a tensão VAB será mais 30 graus. Sabendo que a minha tensão VBN era menos 120, eu faço mais 30 graus para ter o resultado menos 90. E sabendo que a minha tensão VCN de fase era mais 120, eu faço mais 30 graus e resulta aqui em mais 150. Representando isso no diagrama fasorial, eu também consigo verificar que a sequência das tensões de linha continua sendo uma sequência positiva. Por quê? Tomem aqui o eixo horizontal como referência e percebam que se o meu fasor gira no sentido anti-horário, a sequência que passa aqui pelo eixo horizontal peguem a primeira letrinha aqui, dessa tensão representada aqui pelo vetor marrom, a primeira letrinha é o B, a primeira letrinha aqui desse vetor em azul é o C, e a primeira letrinha aqui desse vetor em preto é o A. Então percebam, B, C, A, B, C, A, A, B, C, repetiu o ciclo. Então, novamente, tomando o eixo horizontal como referência, pelo sentido anti-horário, o primeiro é o A, o segundo é o B, que passa, e o terceiro é o C. Tensões de fase. Agora, a sequência negativa, também conhecida como indireta. Tensões de fase VAN 220, ângulo 0, VBN 220, ângulo mais 120 e VCN 220, ângulo menos 120. Olhem aqui o eixo horizontal, verificando que os fasores estão girando no sentido anti-horário. O primeiro que passa no eixo horizontal é o A, o segundo é o C e o terceiro é o B, ou seja, sequência ACB, sequência negativa. Tensões de linha. Sequência negativa também, porque eu multiplico por raiz de 13 e que eu vou subtrair de 30 graus. Lembre-se que a tensão de fase para a tensão de linha eu subtraio 30 graus. Então, antes eu tinha 0 graus para a tensão VN, a minha tensão VAB será 0 menos 30. Eu tinha antes mais 120 graus para a tensão VBN, o 90 será 120 menos 30, dá 90. E a tensão VCN era menos 120 menos 30 será menos 150 para a tensão VCA, fasor. Posso desenhar aqui os vetores no diagrama fasorial e tomando como referência o eixo horizontal, com os fasores girando no sentido anti-horário. O primeiro que passa aqui é o AB, o segundo é o CA e o terceiro é o BC, ou seja, sequência negativa, sequência ACB. Tenho dois exemplos aqui, os exemplos que eu mostrei, tensões de fase e tensões de linha para sequência positiva, tensões de fase e tensões de linha para sequência negativa, ambas para as fontes de tensão conectadas em Y. Lembre-se que entre as tensões de fase e as tensões de linhas tem uma diferença de 30 graus. Aqui mais 30 graus,
quando eu faço fase para linha, para sequência negativa, menos 30 graus quando eu calculo de fase para linha. Além disso, o módulo das tensões de linha é multiplicado por raiz de 3 em ambos os casos. Então, vamos fazer aqui um exemplo. VAN 220 é um sistema trifásico equilibrado, ou seja, mesmo módulo. 45 graus a tensão VAN, menos 75 graus a tensão VBN, mais 165 graus a tensão VCN. Percebam, o eixo horizontal, quem passa primeiro? B, C, A. Daí repete o ciclo. Perceba que o fasor está girando para cá, no sentido anti-horário. Se quando repetir o ciclo, vai ser qual ciclo? A, B, C, ou seja, sequência positiva. Tensões de linha, multiplica aquele resultado por raiz de 3. Como era sequência positiva, eu já sei que as minhas tensões de linha também serão positivas da sequência. E as fases, quando eu somo 30 graus, me dão esse resultado. Desenhando aqui no diagrama fasorial, verifiquem, eixo horizontal, fasores girando no sentido anti-horário. O primeiro que passa aqui é o B, depois o C e depois o A. Peguem a primeira letrinha, tá? Da tensão de linha. VAB, VBC e VCA. B, C, A, B, C. Percebam que sequência positiva. Outro exemplo, VA está em verde, VB em vermelho e VC em azul. Fasores girando no sentido anti-horário. Passa primeiro o A, depois o C, depois o B, ou seja, sequência negativa. Tensões de linha, passa primeiro o AB, depois o CA, depois o BC, ou seja, ACB, sequência negativa. Em resumo, as tensões de fase, se a sequência é positiva e eu passo de tensão de fase para tensão de linha, eu vou multiplicar o módulo por raiz de 3 e vou somar 30 graus na fase. Tensão de linha para tensão de fase, eu vou dividir por raiz de 3 e subtrair 30 graus. E agora, se a sequência é negativa, eu quero, a partir da tensão de fase, eu quero obter a tensão de linha, eu vou multiplicar por raiz de 3 e subtrair 30 graus. E se eu quero fazer o contrário, eu tenho uma tensão de linha e quero obter a tensão de fase, eu vou dividir o módulo por raiz de 3 e somar 30 graus. A ligação delta também é conhecida como triângulo e as minhas tensões de fase são iguais às tensões de linha, logo não haverá modificação nem de módulo nem de fase para as tensões. E além disso, a identificação da sequência positiva ou negativa é a mesma. Por exemplo, a tensão VAB igual a 380 volts, 75 graus, VBC 380 volts, menos 45 graus, e VCA igual a 380 volts, menos 65 graus. Colocando isso no diagrama fasorial, percebam que o eixo horizontal é a minha referência, a minha tensão B é a primeira que passa, depois a C e depois a A. Lembrando que eu estou pegando a primeira letrinha só de cada uma das tensões. Então percebam que é B é a primeira, depois C, depois a tensão A. B, C, A, B, C. O ciclo se repete. O ciclo se repete, A, B, C, a sequência positiva. Obrigada, pessoal!